Volta com Primeira Hora e agora eu recebo aqui no estúdio o Dr. Samuel de Brida Andrade, médico intensivista da UTI e também faz parte da Comissão Hospitalar de Transplantes do Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui de Tubarão. Dr. Samuel, muito bom dia. Obrigado por estar aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né, que se refere à doação de órgãos. E já quero perguntar para você por que, né, que Santa Catarina e o Hospital Nossa Senhora da Conceição são diferenciais, né? Santa Catarina, falando de Brasil, e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, aqui no estado de Santa Catarina, são referenciais quando se fala de doação de órgãos. Muito bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia novamente, eu que agradeço essa oportunidade de comentar sobre esse assunto. Bom, eu acho que a gente pode voltar um pouco na história, né? A doação no mundo ela começa na década de 50, no Brasil na década de 60. Em 1978, em Joinville, é feito o primeiro transplante de rim. Em 99, então, por um decreto de Estado, a gente funda, né, a SC Transplantes, que é a Central Estadual de Transplantes, que é um órgão centralizador, regulamentador do processo. A partir desse momento, né, a gestão sobre as mãos do Dr. Joel de Andrade, ela questiona quem que é o melhor no mundo nesse processo. E identifica que os espanhóis têm o melhor processo, né, de gestão de doação e transplantes de órgãos. Então ele vai até a Espanha, aprende com os espanhóis, traz os espanhóis para Santa Catarina e desenvolve aqui o mesmo processo que lá eles faziam. Horas, né, são dedicadas em treinamento, em educação com os melhores profissionais do mundo. Isso colocou, né, então isso é uma questão de gestão, de processo. Isso colocou Santa Catarina no cenário nacional como o estado que tem a maior, né, percentual, né, de conversão, de captação de órgãos para doação, com a menor recusa familiar. E o Hospital Nossa Senhora da Conceição, com a Comissão Hospitalar de Transplantes, que é um órgão, né, um braço da Central Estadual de Transplantes, subordinado à Central Estadual de Transplantes, participa desse processo também, fez parte desse treinamento. Então, é uma mostra, né, que matematicamente, se a gente desenvolver processos bem-sucedidos, se a gente reproduzir processos bem-sucedidos, a gente também tem os melhores indicadores, não só do país, do estado, mas também, se a gente colocar a gente como um país, a gente também está entre os melhores do mundo. Doutor Samuel, e para que aconteça, né, esse processo, como você falou, né, de qualidade, de um processo ser positivo, né, no que diz respeito à doação e o entendimento das famílias também, como é que acontece isso, né, dentro de todo esse momento que envolve dor dos familiares, que envolve um trabalho muito especial dos profissionais da saúde? Como é que acontece isso? Então, é um processo bastante técnico, complexo, exige extrema dedicação e engajamento multidisciplinar. Isso parte desde a entrada do paciente no hospital, né, a ida desse paciente para andar terapia intensiva, o acompanhamento e a identificação de uma condição neurológica potencialmente catastrófica. Quando a gente identifica essas condições de maior fragilidade, independente de ela ser uma condição neurológica ou não, a gente observou a extrema importância do acolhimento familiar. O foco, eu acho que é esse. Ao invés de tratar ela parece ser sutil, mas ela faz toda a diferença. Ao invés de tratar uma doença, é tratar uma pessoa e a família que envolve essa pessoa. É envolver esses familiares o tanto quanto eles desejarem ao processo. Está o tempo inteiro ouvindo, mais até do que falando, entendendo as suas necessidades. Para que em um momento específico a gente tenha a oportunidade de que eles, com plena consciência, entendimento de todo o processo, clareza, transparência, possa ter a autonomia de tomar decisões tão difíceis e complexas como essa da doação de órgãos. Doutor, e quais as situações, né, que podem ser feitas, falando mais clinicamente mesmo, né,
o processo de retirada de órgãos? Em quais situações, em quais tipos de doenças, né, isso acontece? Então, existem duas formas, né, de a gente fazer o transplante, que uma é intervivos, que ela é muitíssimo menos frequente, envolve, né, um potencial dano ou risco à vida do potencial doador. Certo. E o que é mais comum é do doador falecido. Uhum. O doador falecido de morte encefálica. Tá. Então, morte encefálica é o sinônimo de morte, né, tanto do ponto de vista clínico, científico, como do ponto de vista jurídico. Ok. Então, essa é a única e apenas essa a circunstância em que é possível haver a captação múltipla de órgãos. Então, ela parte de um dano neurológico catastrófico. E o principal dano neurológico catastrófico que a gente tem nas estatísticas, nos indicadores catarinenses, é a hemorragia cerebral, né, o AVC hemorrágico. Felizmente, para a maioria deles, existe a possibilidade terapêutica e muito deles eles sobrevivem a essa situação, mas existe uma parcela desses pacientes que, a despeito de todo o esforço empregado na tentativa de salvar o paciente, é falho. Uhum. E ali é onde a gente tem a morte encefálica. Então, a partir deste momento, é avaliado, se esse paciente é um potencial doador, eles possuem as características específicas, e aí, então, é trazido isso à família. E é só a partir daí que o processo de doação continua. Doutor Samuel, por mais que se tenha esses dados positivos, né, relacionado à doação de órgãos aqui em Santa Catarina e aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição, ainda é preciso um trabalho de conscientização, acredito, né, das pessoas, dos familiares, nesse processo de entender a importância de ser um doador de órgão, né? Eu diria que teria duas formas de a gente abordar essa situação. A primeira, talvez a mais clássica e pedagógica, é dizer que a doação de órgãos é a única forma de a gente salvar a saúde de pessoas que adoecem sobre uma condição terminal de um determinado órgão e sistema, fígado, rim, coração, pulmões. Mas existe uma outra forma, que até eu prefiro, que ela é um pouco mais lúcida, que é do ponto de vista matemático mesmo. Em 2019, quando Santa Catarina atingiu o ápice, nós tínhamos, para cada 50 notificações de potencial doador de órgão, em torno de 500 pessoas na lista de espera. Uhum. E o período pós-pandemia foi catastrófico para essa lista de espera. A gente pulou de 500, 600 para hoje 1.400. Apesar de toda a eficácia do processo, de atingir em torno de 60 notificações por mês, no estado de Santa Catarina, a gente ainda tem em torno de 1.400 pacientes. Isso significa que existe uma possibilidade muito maior de a gente ter essa necessidade do que a gente poder contribuir de uma forma generosa. Uhum. E isso, então, faz parte, como nós conversamos no início ali, de um processo, né, de educação, porque a medicina, os médicos, todo o corpo clínico, com certeza está ali preparado. Agora, existe o outro lado também, né, que é o lado das pessoas entenderem a importância de doação de órgãos, principalmente no momento em que cresce muito a demanda. É isso, né? Doutor, e para as pessoas entenderem, né, as que estão em casa assistindo pela TV e também pelas redes sociais, o momento, né, esse momento da família, né, da doação, às vezes quando o doador ele não está escrito num documento dele que ele é doador e que precisa, né, do aval da família. É importante que entenda, então, que nesse processo existe muita gente que pode ser salva por um órgão daquela pessoa, né? Exatamente. Então, no Brasil, na legislação brasileira, não existe um documento assim que seja que garanta a decisão da pessoa, sim ou não. Correto. Não até o momento. Então, é da família a decisão, né? Independente da decisão, às vezes, do próprio paciente. Certo. É da família. E é nesse processo, né, eu acho, nesse processo que a gente acompanha a família durante todo, né, desde a entrada do processo do tratamento neurológico crítico, da falência desse processo, da evolução para a morte cefálica, do diagnóstico na morte cefálica, em que a gente coloca a família passo a passo no processo, né?
Então, no final, eu entendo que o sim da família, ela deve ser consequência desse acolhimento. A gente deve trabalhar para isso. Certo. Né? Então, se eu digo, até parafraseando o Dr. Joel, se ao final do processo a gente tem o sim da família, ótimo, muito bem, fantástico. Isso, sem dúvida, vai trazer benefício para uma ampla parcela da sociedade que muito aguarda por essa oportunidade. Isso vai ser muito bem, ótimo. Mas também a gente tiver ou não, tudo bem, ok. A gente vai respeitar a opinião da família, a gente vai respeitar a decisão da família. Nós fizemos o melhor trabalho, eu acho que é isso que a gente se foca, em acolher da melhor forma possível, executar o trabalho de forma excelente. Dr. Samuel, muito obrigado pela participação aqui no Primeira Hora, trazendo essas informações, né? Nós estamos sempre à disposição e parabéns para toda a equipe, né, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, os médicos, enfermeiros, toda a equipe técnica que faz esse trabalho excepcional aqui na Cidade Azul e em todo o estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos fazer um intervalo.